Olá, amados, mais uma vez o Richelli, canal Sem Fermento, a paz de Arruxo. Desde já quero agradecer a você que tem assistido os vídeos, tem dado apoio ao canal, você que se inscreveu. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho e receba a notificação a cada vez que eu postar um vídeo. Eu estou olhando assim, pessoal, para cima e para baixo, que tem um celular em cima e um embaixo. O meu deu problema, o do meu irmão eu estou testando. Então, se às vezes você me vê olhando para baixo ou olhando para cima, é por conta disso. Eu estou gravando em dois celulares, porque o meu, quando chega em determinado minuto, ele está esquentando e desligando a câmera. Então, o que acontece? No vídeo anterior, eu falei a respeito da Bíblia e teve algumas pessoas que me interpretaram mal. Me interpretaram mal porque não entenderam a minha intenção ali com relação ao que eu falei. Na verdade, a Bíblia ela tem muito significado, ela é muito importante, mas ela não é nem de perto a palavra do Criador. Porém, ela contém registros dos seus feitos, tanto do Criador quanto da obra de seu Filho. Tá? Então, assim, eu vou tentar trazer nesse vídeo aqui compreensão a respeito do que eu falei. Por que a Bíblia, para mim, ela não é mais a palavra do Criador como ela foi um dia? E para essa pessoa, ela continua sendo a palavra do Criador, mas talvez porque ele não compreendeu ainda o que de fato é a palavra do Criador. A palavra do Criador que eu creio hoje é o seu Filho. O seu Filho é a palavra viva. O seu Filho é a palavra viva, ok? E não a Bíblia. E isso nós vamos entender melhor porque a própria Bíblia explicará para mim e para você a respeito de quem é a palavra. Ela é a palavra ou ela fala da palavra? Ela não é a palavra, porém ela revela quem é a palavra. E para a gente começar, a gente vai pegar o testemunho de João, Evangelho de João, capítulo 1. No Evangelho de João, capítulo 1, nós nos depararemos com João Batista testemunhando a respeito da palavra que veio e se encarnou, ok? Quem é a palavra? Ele veio testificar a respeito de quem? Não é do Salvador? Do Cordeiro de Arro que tira o pecado do mundo? Porém, ele aqui intitula ele de palavra ou de verbo. Que verbo é palavra, ok? Ficou fácil de entender, né? Então, sem mais demora, porque o texto aqui é longo, são 14 versículos, e os outros também eu não posso deixar de pegar só partes, então são um pouco extensos os textos. Então vamos, sem demora, dar entrada aqui para a gente entender o que ela diz a respeito do que é a palavra, de quem é a palavra. Aqui diz assim, a encarnação do verbo. Verbo, esse livro aqui, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. O Novo Testamento ele foi escrito no grego. E o verbo aqui, ou a palavra, para os gregos é logos. Logos é aquele que é a fonte de toda a vida. É a fonte de toda a criação e de toda a existência. É a semente de tudo. Ok? Logos. Se você procurar a respeito do significado da palavra ou do verbo no grego, você vai achar esse significado logos. Que aí você vai ver o significado de logos é o princípio de todas as coisas, a vida de todas as coisas, a criação de todas as coisas. E nós vamos ver aqui isso aqui, no primeiro versículo. No princípio era o verbo. O verbo estava com Yahweh. E o verbo era divino. Aqui era Deus, mas eu vou colocar aqui era divino, porque ele não era Deus. Ele era divino, porém, ele tinha recebido tudo do Pai, toda a autoridade, todo o poder já estava sobre ele. Mas, aqui colocaram ele era Deus para corroborar com a Trindade. Porque os três são um. Ok? Então, ele assim, no princípio era o verbo estava com Yahweh, e o verbo era divino. Ele estava no princípio com o Yahweh. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele,
e a vida era a luz dos homens. Guarda esse versículo, versículo 4 do capítulo 1. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Iarro, cujo nome era Johanã, João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Então, você lembra do 4? Ele começou falando da palavra, aí no 4 ele explica que nele estava a vida, na palavra estava a vida, no verbo, e esse verbo era a luz dos homens, ok? Aí aqui no 7 ele veio testificar, veio como, ou 6, né? Um homem enviado por Iarro, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, ou seja, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, iluminava todo homem. E aí ele diz assim, o verbo estava no mundo. Quem? O verbo. Quem era o verbo naquela época? A palavra encarnada. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Iarro, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Iarro. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de benevolência e de verdade. E vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Ok? Então aqui nós vimos algumas coisas. Nesse verbo estava a luz. E quem era a luz que estava no mundo? Aqui ele está se referindo ao Filho do Criador. Então João não está dizendo que a palavra é as escrituras que eles tinham na mão, mas a palavra estava ali encarnada entre eles. A palavra ela havia se encarnado e estava entre eles. E as escrituras estavam também com eles. Porém, João não testificava a respeito das escrituras, e sim da palavra. E eles tinham as escrituras, hein? Nós nem as escrituras temos, nós temos Bíblia. E você quer saber como é que a Bíblia surgiu no cenário? No ano 325, Constantino, convertido ao cristianismo, que ele mesmo intitulou de cristianismo, aos seguidores de Yahushua, ele reuniu o concílio com os bispos e disse, olha, me faça uma relação dos livros considerados sagrados pelos hebreus. E os bispos, ok, fizeram essa relação, essa lista, e encontraram 2.300 escritos. E apresentaram a Constantino. E quando Constantino olhou, não, isso não serve. Queimou e mandou eles fazer outro. Dá o jeito aí, faça um outro. E aí, eles voltaram, se reuniram novamente. E trouxeram 73. E esses 73 formou o cânon bíblico católico. E aquele pastor Padre Ricardo, né? Padre Paulo Ricardo. Eu gosto dele, de ver as entrevistas dele. Ele menciona que a Bíblia, ela foi inscrita por católico, ou seja, romano, escrita por romano católico, editada por católico e para católico. E nesse aspecto tem que concordar com ele em gênero, em número, gênero e grau. Ok? E aí, mais para frente, surge a Reforma Protestante. Só que Constantino ele desconsiderou como livros sagrados 2.300. E aí vieram com 73. Ou seja, sobrou 237 livros do qual não fizeram parte do cânon bíblico. E aí, quando houve essa Reforma Protestante, Constantino,
Lutero, Calvino e outros, eles simplesmente pegaram a Bíblia católica, tiraram alguns livros, no caso 7, tiraram 7 livros, que é Judite, Macabeu, Jerônimo, Tobias e uns outros aí, e tirou, né? E acrescentou outras coisas, porém manteve a mesma Bíblia, do qual os católicos haviam criado, editado, atende ali, do qual eles tinham criado. E então eles só fizeram isso. E não foram atrás dos demais livros que havia sido desconsiderado como sagrado por Constantino. E aí eles quiseram estabelecer a Bíblia como sendo um livro sagrado, ok? Então, aí você olha para um livro do qual houve muitas interferências de homem, um livro do qual é sagrado, porém ele faz menção de outros livros que deveriam fazer parte do cânon bíblico, porém não fazem. Por quê? Porque alguém decidiu lá atrás tirar esses livros do cânon bíblico. E hoje eu tenho as duas Bíblias volume apócrifo, os 2 volumes apócrifos da Bíblia, que juntando os dois dá mais 143 livros, 140 e tantos livros. Então, só aí já foi resgatado mais 140 livros, do qual deveriam estar inseridos num cânon bíblico, porém não estão. Porém, existem coisas que estavam nas Escrituras que não estão na Bíblia. E tem coisas que estão na Bíblia que não estavam na Escritura. E aí começou essa bagunça toda, né? Então o que acontece? A mesma Bíblia que eles dizem ser sagrada é inspirada por um Deus onisciente, onipotente, onipresente, mas aí quando você olha ela tem correção. Como que se corrige a palavra do Pai? Como que se atualiza, amplia, corrige, atualiza, tira, põe, deixa ficar, tira, bota, né? Lembra dessa musiquinha? Guerreiros são guerreiros, nananida, tic-tac. Lembra disso? Escravos de Jó jogavam caxangá, né? Tira, bota. Então, tudo bem. O que acontece? Tira, põe e fazem muitas outras coisas. O meu celular esquentou e travou. Porém, eu vou continuar aqui com o do meu irmão. E o que acontece? Eles mexeram. E a própria Bíblia mostra para mim e para você que... A própria Bíblia mostra para mim e para você... Deixa eu desligar ele aqui. E passar o daqui de baixo para cima. Só um instantinho. A própria Bíblia mostra para mim e para você que mexeram, tiraram, e aí eu digo para você, é um livro sagrado? O que é religioso vai dizer assim para mim, claro que é, ok? Se é sagrado, tem que ser obedecido? Tem. Se é sagrado, tudo que tem nele é verdade? É, né? Se é sagrado, tudo que se encontra registrado aqui é verdade. Ou eu estou errado? Mas aí, se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Crônicas 29 e 29, abra comigo. 1 Crônica. Poxa, abri em primeiro, abri em segundo, mas 29. 1 Crônica 29 e 29. Nós vamos nos deparar com o que ela se refere aqui. Diz assim: os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Samuel.
Bom, aqui nós temos Samuel, não temos crônica de Samuel. Mas aí você fala, mas tem Samuel, talvez seja elas? Pode ser. Mas aqui o livro ele recebe o nome de crônicas. Estão registrados na crônica de Samuel, o vidente. Samuel, o vidente. Nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente também. Ou seja, o profeta Natã e Gade também escreveram suas crônicas. E aonde foram parar esses livros? Eu não sei. Constantino deu um sumiço. Ok? Não me pergunte por quê, mas ele deu um sumiço. E aí, é uma Bíblia Sagrada fazendo menção de livros que não são sagrados, de um Deus onisciente. De um Deus onisciente, precisando de buscar informação em livros seculares para poder trazer a sua palavra, que é perfeita, para que eu e você tenhamos compreensão. Aí você vai dizer assim, ah, mas é a linguagem dos homens, eles... Isso aqui foi inspirado ou não foi pelo Criador? Então, você também vê lá em Judas 1, quer dizer, Judas 1 não, só tem ele mesmo. Judas 14, né? E abri por sinal em cima. Voltei só uma folhinha aqui. Diz assim, Judas 14. Quanto a este foi que também profetizou Enoque. Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre sua santa miríades. Então, Judas ele está fazendo referência ao livro. Esse Judas aqui não é o Iscariote. Então aqui ele está fazendo alusão ao livro de Enoque, que para os cristãos é um livro apócrifo, não inspirado. E aí o Criador permitiu que o homem pegasse coisas lá de fora e colocasse na sua palavra, que é sagrada. E olha que esse Deus é onisciente. Mas tudo bem. Então, sem mais demora, né? Já que eu estou aqui pertinho do Apocalipse, vamos partir para o Apocalipse 19, a partir do verso 11. Eu não preciso de muitas provas para me convencer. Se você me mostrar 3 ou 4 versículos, já é o suficiente para eu concordar com você. Diz assim o Apocalipse 19, verso 11. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o verbo de Yahweh, ou seja, e o seu nome se chama a palavra de Yahweh. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Yahweh Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui nós vimos que aquele que se assenta no cavalo branco e vem acompanhado pelos seus exércitos celestial, chama-se pelo nome, a palavra de Yahweh. Ou como você vai encontrar na sua Bíblia, a palavra de Deus, ou o verbo de Deus. E esse verbo, ou essa palavra de Yahweh, nada mais é do que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui está muito claro de quem é a palavra do Criador. A palavra do Criador, ela esteve entre nós e instruiu com
por meio dos seus exemplos e o ensinamento prático, não teórico, porém prático. Por isso ele diz, né, que a letra mata, o espírito vivifica. Mas se você ainda não se convenceu, podemos abrir agora lá em João 5. Voltar para João, capítulo 5. De 25 a 40. a 40. De repente até o 47, para não ficar 3, 4 versículos de fora. 7 versículos de fora. De repente, vamos ver. Aqui se trata daquela cura, daquele homem que estava à beira do tanque de Betesda e que ele cura ele num dia de sábado. Que é o capítulo 5, se trata disso. Aí quando chega no 19, ele explica a sua missão, né? Aí ele está explicando a sua missão. Aí aqui no versículo 25 em diante, a gente, é o que mais eu, assim, para não perder muito tempo, diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a sua voz, quer dizer, os mortos ouvirão a voz do Filho de Yarro, e os que ouvirem viverão. É os que ouvirem a voz do Filho, não os que ouvirem a leitura bíblica, ok? Os que ouvirem a voz do Filho. Os que ouvirem a voz, ok? Aí diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. É o Filho que tem vida em si, não é a Bíblia, ok? O Filho tem vida em si, a Bíblia não. A Bíblia ela tem informações. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma que eu ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste, por um pouco de tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essa que eu faço, testemunho a meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanentemente em vós, porque não credes naquele que me enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida.
Se nós pegarmos aqui o versículo 37, 30, o 39 e o 30... Deixa eu ver. O 38, ele diz assim: também não tendes a sua palavra permanente em vós. Ele aqui estava se dirigindo, ele aqui estava falando com os escribas, com os fariseus, com os doutores da lei. Ele disse a eles que eles não tinham a palavra de Yahweh. Eles tinham as escrituras, mas eles não tinham a palavra de Yahweh. Eles não estavam aceitando a palavra que Yahweh havia trazido em forma humana. A palavra encarnada. A palavra que tem e faz toda a diferença. Que tem todo o poder e faz toda a diferença. A única palavra que pode mudar a mim e a você não é as escrituras bíblicas, e sim a palavra viva que tem que habitar em mim e em você. Por isso ele disse: a letra mata, o espírito vivifica. Se você tem ele em você, você é vivificado. E aí você recebe a palavra do Criador por revelação no espírito. Por isso você vê muitas atrocidades no meio religioso, de todos os lados. Então ele está dizendo aqui, olha só, ele não está mandando examinar as escrituras, ele está dizendo que eles julgam examinar a escritura, achando que terão nela vida eterna. Porém, olha o que ele diz. Eu vou pegar o 38 de novo. O 37 melhor. O Pai que me enviou é esse mesmo que tem me dado testemunho. Esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou. Examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aí ele completa: contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. Então não adianta ler a Bíblia, examinar de capa a capa e não o querer, reconhecer que ela testifica dele. E se você não entender isso, você continuará morto. Porque o único que nos vivifica é ele. Por isso ele diz: vocês examinam as escrituras, mas não querem vir a mim. Se vocês vierem a mim, vocês terão vida. Se vocês continuarem só examinando as escrituras, vocês permanecerão mortos. Vocês permanecerão mortos nas suas obras, no seu culto, no seu meio, no seu estilo de viver, buscando coisas da qual eu não mandei vocês correrem atrás. Então, ele mesmo está falando isso. Não é a palavra minha. Então, como se não bastasse, tem outras passagens aqui que eu anotei para que nós possamos ter melhor compreensão. Então aqui, por exemplo, é injusto você falar que a Bíblia é a palavra de Deus, porque assim você muda, você rouba o lugar daquele que um dia morreu por mim e por você. O Criador nos fez livre e nos deu de todos os alimentos do qual Ele criou para nós nos alimentarmos. E aí é como se alguém que do nada surgisse e tirasse essa nossa liberdade e nos colocasse em um lugar restrito. E lugar restrito, o Criador não nos restringiu. Tanto é que Adão não tinha restrição. A única ordem era não comer. Comeu. A única ordem era essa, não tinha outra. Então, o Criador nos criou livre. E não estabeleceu tantas restrições como a religião. Aí alguns vão dizer assim: mas se não tivesse as restrições, assim fez Moisés. E se não houver tantas restrições, as pessoas vão... porque as pessoas que não se converteram de fato vão. Mas as que se converteram de fato e de verdade não vão. E aí é como se a pessoa fosse colocada num determinado lugar restrito e alguém vem ali 2 vezes ao dia e dá uma sopa lavagem. E aí a pessoa se acostuma com aquilo. E aí você tira todo o mérito daquele que um dia veio a esse mundo, era a palavra encarnada que veio a esse mundo, por mim e por você, padeceu no madeiro.
verteu o seu sangue para redimir dos nossos pecados. E aí, você vê as pessoas substituindo aquele que é a palavra pelas escrituras. Primeiro, as escrituras foram compiladas por romanos. Eles pegaram as verdadeiras escrituras. Constantino mesmo, ele pegou e ele, não, essas não servem. Aí pegou outras, claro que ele tinha que manter alguma coisa. E o Criador permitiu tudo isso, mas a sua palavra chegou até nós, nos dias de hoje, fragmentada. Fragmentada sim, porém chegou. Então, quando as pessoas fazem isso, elas estão sendo injustas, elas estão substituindo. E toda a intenção do inimigo sempre foi essa, de colocar o homem contra o Criador. E ele tem conseguido, porque ele é unido nesse propósito. Todos eles estão unidos nesse propósito de nos levar à perdição. Então, por exemplo, aí você fala assim, é a palavra do Criador, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Bom, se é a palavra, é singular. Então, em qual delas é a verdadeira? A MacArthur, John MacArthur, né? A Shed, a King James, a NVI, a NHTI, sei lá, a Mormon, a Andrews, a Thompson, a Pentecostal. Qual delas? Aí já não é palavra, é palavras. E aí é um Criador onisciente que inspirou os seus servos a escreverem a sua palavra. E aí, essa palavra ela precisa ser... ele é onisciente, mas não, ele errou. Essa palavra precisa ser corrigida, atualizada, ampliada, revisada, contextualizada. É um Deus que precisa da força do homem, da ajudinha, para que a sua palavra seja de fato a mais importante. A Bíblia hoje ela é um livro ainda mais vendido no Brasil, ou no mundo. Só no Brasil são 7 milhões de Bíblia vendida por ano. Imagina isso no mundo inteiro. O quanto eles não arrecadam só por venda de Bíblia. Só com a venda de Bíblia, olha quanto eles não arrecadam. Então eu fiz algumas anotações de outros versículos para nós olharmos de fato. Daniel. Não, Atos 10, 42. Está mais perto. Depois a gente vai para Daniel. Agora eu vou só ler os textos. Atos 10, 42. João testificou da palavra, pessoal. Atos 10, 42. E diz assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Iarro, juiz de vivos e de mortos. Ok? Daniel 12, 2. Ele foi constituído juiz de vivos e mortos. 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Quando ouvirem a sua voz. Se fosse assim era fácil, pegava a Bíblia e ia lá para a porta dos túmulos e começava a ler para eles virem à vida. Então, Hebreus 11, não vou me estender muito, Hebreus 11, versículo 3. Hebreus 11, 3. Pela fé é que entendemos que o universo foi formado pela palavra. Lembra que João disse que João disse? No princípio era o verbo era Iarro, né? O verbo estava com Iarro, né? E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a palavra aqui, a palavra de Iarro, de maneira que o visível venha a existir das coisas que não aparecem, do invisível. E aí, Hebreus 1, de 1 a 4.
presta atenção, hein? Havendo Iarro outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Através de quem ele criou o universo? Através do Filho. Ele que é o esplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem? Sustentando através de seu Filho, seu poder, a palavra, seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ué? Não está fazendo expiação pelo pecado, não, é? Eu pensei que tiver. Ah, não, em 1844 ele entrou, né? Tá. E quando ele acabou de fazer expiação pelos pecados na terra, ele assentou à destra do Pai. Ok. Não diz que ele entrou no santuário, não, mas tudo bem. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Então, só aqui deu para perceber uma coisa. Havendo Iarro falado antigamente por intermédio dos profetas aos nossos pais, nos últimos dias fala por meio de seu Filho. Ok? Antigamente existia as escrituras. Quando o Filho veio, tinha as escrituras? Tinha. Tanto é que ele leu Isaías, ele leu outros livros. Ele leu Enoque, ele leu Isaías e ele leu outros livros. Existia as escrituras? Existia. Porém, o Criador se comunicava com o povo por meio dos profetas. E nos últimos dias, ali naquele momento, ele se comunicava por meio de seu Filho. Mas e as escrituras? Para que servia? As escrituras serviram até o momento em que o Filho não havia se manifestado, porque a palavra ainda estava oculta. Quando essa palavra se manifestou e encarnou em uma pessoa essa, o Filho do Criador, toda aquela escritura perdeu a validade. Todas as escrituras perderam a validade a partir do momento em que ele nasce. Você não entendeu o que está escrito? Ele se comunicava por meio dos profetas e trazia a revelação aos pais. E agora, nesses últimos dias, ele se comunicava por meio do seu Filho. Então, para que servia as escrituras que eles tinham? Se existia escritura, por que o filho cumpriu tudo quanto estava escrito a respeito dele nas escrituras que assim anunciava, que assim era prometida, que era prometido na sua palavra. E aí ele vem e cumpre tudo aquilo. E agora ele está ali anunciando uma nova palavra, que não mais aquela que havia sido escrita por Moisés e por outros. Mas ali ele está anunciando boas novas. Ali ele traz boas novas. A boa mensagem, a mensagem que salva. Não a mensagem que oprime. Não a mensagem que impõe limites, regras. Mas uma mensagem que liberta. Ele havia falado por intermédio dos profetas, Hebreus 1, de 1 a 4. E nesses últimos dias ele falava por meio de seu Filho. Então ele descartou as escrituras ali presentes. Porque ali agora se encontrava a palavra viva. Mas vamos ver outro texto. Efésios capítulo 3, versículo 9. Eita, passei, foi direto. Efésios 3, capítulo 9. Versículo 9. E manifesta... e manifesta qual seja a dispensação do mistério desde o século oculto,
Ou seja, se eu pegar mais em cima aqui, dá para entender melhor. Aí está aqui, ó, é manifesto, e manifesta qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, ocultos em Iarro, que criou todas as coisas. Quem que se manifestou? Aquele que criou todas as coisas. Quem criou todas as coisas? A palavra. E por meio dela foram criados, e sem ela, nada do que foi feito se fez. Ou seja, o verbo. Tudo foi criado por ele e para ele. Nele, por ele e para ele. Então o verbo se tornou carne. E ali agora ele havia se manifestado. Mas tem mais texto. Colossenses 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa paixão. Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa paixão, a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, o que ele está me dizendo aqui? Que quando eu amo, quando eu tenho paixão, eu sou idólatra. E aí eu digo que isso aqui é a palavra de Deus e a defendo com unhas e dentes, como eu a defendi muitas vezes. Eu estou sendo idólatra. Idólatra. Por quê? Porque eu estou defendendo com unhas e dentes o que não era para ser defendido com unhas e dentes. Mas o que é para ser defendido com unhas e dentes? O Salvador. E olha que ele nem busca testemunho humano. Ele não busca testemunho humano. Mas tem mais texto. Hebreus 4. Hebreus 4. Hebreus é bom demais. De 12 a 15. Porque a palavra de Iarro é viva e eficaz. Aqui ele está falando a palavra de Iarro é viva e eficaz. Essa palavra aqui não é as escrituras. Essa palavra aqui é o ser, Yahushua, o Filho. Porque a palavra de Iarro é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas perante os olhos daquele a quem temos de prestar conta. Ok? Então essa palavra aqui não é Bíblia. Não iremos prestar conta diante dela, mas diante dele, da palavra viva que um dia se encarnou. Ok? Aí ele continua. Tendo, pois, Yahushua, o filho de Iarro, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí tem o 16, vamos ler para fechar aqui então. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então aqui um dia nós estaremos diante da palavra que se encarnou e prestaremos conta de tudo quanto tivermos feito. Ok? Tem mais texto. Tem mais texto. Hebreus 7, 18 e 19.
Portanto, por um lado, se revoga anterior. Portanto, por um lado, se revoga anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou algum. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual cheguemos a Yahweh. A lei nunca aperfeiçoou. Olha a lei. O Novo Testamento é o que vale para mim e para você hoje, mas para questão de pesquisa. Aprendizado, sim, mas é mais para pesquisa. O Antigo Testamento serve para nós podermos compreender o Novo, mas todo ele foi abolido. Por isso os judeus odeiam o Novo Testamento. Então, por isso que eles ficam na Torá e Torá e Taná. Brit Hadashah para eles, são poucos os que leem Brit Hadashah, que no caso é o Novo Testamento. Então, para mim e para você, Torá, Taná, Brit Hadashah, Bíblia, Apócrifo, que contém as escrituras, o Apócrifo ainda é a escritura, alterada também. Ainda tem mais escritura lá do que aqui na Bíblia. Então, todos esses são registro da obra daquele que um dia enviaria seu filho e registro das obras do Salvador. Porém, palavra de Yahweh não são. Porém, a palavra do Salvador não é. Aí aqui, deixa eu ver. Tem mais um verso. Daniel 10, 6. Quer dizer, também tem Isaías 63. Daniel 10, verso 6. Diz assim: o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, o seu braço e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de uma grande gente, um estrondo de muita gente. Isaías 63, versículo 2 e 3. Isaías 63, 2 e 3. Porque está vermelho o traje e tuas vestes, como aqueles que pisam uvas no lagar. O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as mesmas esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. Aqui ele está fazendo referência lá Apocalipse 19, se eu não me engano, verso 13 ou 14, ou 12. Então, que agora João 14. João 14. Tem bastante texto. Eita, passei direto. João 14. Versículo 10 somente, não dá tempo de ler muito. Diz assim: não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim o Pai que permanece em mim faz as suas obras.
Ou seja, pensa comigo, vem para a realidade, sai da carochinha. Pensa comigo. Existia escritura? Existia. Mas olha o que ele está falando, olha o absurdo que ele está falando. O Pai que está em mim, as palavras que eu falo, não falo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim que fala. Então, de quem eram aquelas escrituras? Serviu para um determinado tempo. Ok? As escrituras que se encontravam naquele período serviu para um determinado tempo. Era o aio, como diz Paulo, o aio, era o tutor. Era como se nós fôssemos vivos naquela época, seria como se nós fôssemos filhos dos senhores do aio, dos escravos, e eles tinham que nos conduzir de forma do qual o nosso pai pudesse se sentir satisfeito com a condução, com aquilo que eles estavam fazendo por nós, com o que ela fez por eles, ok? Então, assim, ele está dizendo que ele estava trazendo uma palavra nova, diferente das escrituras que eles já estavam acostumados. E aí eu digo para você, não era tão simples assim. Por isso eles não entenderam, não era tão simples assim. Eles queriam que continuasse em validade. Eles eram exímios estudiosos da palavra que agora estava chegando aos seus últimos dias. Eles eram exímios doutores da lei, fariseus e sacerdotes escribas, saduceus, essênios. Eles eram exímios estudantes daquilo que eles tinham em mão. Mas agora vem o Salvador trazendo uma palavra nova, a palavra do Pai que estava dentro dele, e expondo ali para eles, diferente daquilo que eles tinham, porque eles estavam tão apegados àquilo que eles não compreenderam que elas estavam testificando dele, que agora estava manifesto. Mas tudo bem, tem mais texto. Eu vou pular aqui. Você pode ler o João 14 todo. Que ele vai falar assim, o Pai enviará outro Consolador. Ele andou entre nós, entre os homens, limitadamente. Mas ele aparecia onde ele quisesse, mesmo estando num corpo igual ou semelhante ao nosso. Porém, ele era limitado, ele só podia estar em um local. Porém, quando ele morre, volta ao seu trono. E agora que ele se torna novamente espírito num corpo glorificado, ele pode nos preencher, porque ele recebeu do Pai todo o poder. Ele recebeu a vida. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele também recebeu a vida em si mesmo para dar a quem ele quiser. E esse Consolador que volta é ele mesmo, agora não mais do lado de fora, mas agora aqui dentro. Por isso ele diz que não é o que entra que contamina, é o que sai. Se o que você tem dentro não é ele, tudo o que sair de você vai contaminar. Mas tudo bem, porque a palavra de fora, ela não vai surtir efeito nenhum se você não tiver ela dentro, ok? Continua em João 17, versículo 8. Eu não vou nem poder ler o restante, mas o versículo 8, que ele está fazendo aquela oração, né? Porque eu lhes tenho transmitido a tua palavra. Calma aí, gente. O povo já não tinha palavra? O povo já não tinha as escrituras? A Torá, a Taná, o Brit Hadashah ainda não estava escrito não, mas eles já tinham a Torá e o Taná. Eles não já tinham a Torá e o Taná? Por que ele está dizendo agora uma nova palavra? Porque ele tem toda a autoridade para isso. E aí ele está dizendo aqui, ele está fazendo aquela oração, né? Aquele Pai a respeito da vida eterna, beleza. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, tá, beleza. Aqui ele está dizendo assim, porque eu lhe tenho transmitido a tua palavra, que me deste, e eles receberam, e verdadeiramente conheceram o que saí de ti. É para pensar, hein? É para sair da moita. Então tem mais texto. João 8. É um dos versos que eu tenho mais trazido aqui nesse canal. João 8.
Aqui ele está tendo aquela conversa a respeito dos filhos de Abraão, né? Yahushua, a luz do mundo, né? Que aí depois ele diz assim: Yahushua defende a sua missão e a autoridade. Que é quando os judeus dizem assim para ele, como é que ele está ali falando a respeito, e aí os judeus indagam ele vai falar a respeito de Abraão, que Abraão viu o seu dia, e eles, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? É naquela passagem ali, né? Olha o que ele diz aqui. Você pode ler todo, mas leia sem aquela compreensão religiosa, porque isso aqui é um livro de história. Para mim, hoje, ele é um livro de história, que me tem os relatos históricos do período em que ele andou aqui nessa terra. E serve para mim e para você tirar exemplo, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. E para que nós possamos entender o que de fato é a palavra do Criador. A palavra do Criador nunca foi a Bíblia. Era a Escritura. Porém, quando o seu filho veio, ele deixou registrado novas escrituras. Porém, elas também foram alteradas, foram corrigidas, atualizadas, ampliadas, revisadas. E olha que é um Deus onisciente, hein? Aí ele diz assim, eu vou pegar direto, pegar mais aqui. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão, disse-lhe Yahushua, se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Arro. Assim não procedeu de Abraão. Assim não procedeu de Abraão. Vós fazei as obras do vosso pai. Disseram-lhes ele, não somos bastardo, temos um pai que é Iarro. Replicou-lhe Yahushua, se fosse filhos de Iarro, se fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Iarro, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Aí agora olha só, qual a razão? Por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir minha palavra? Por que eles não compreendiam a sua linguagem e eram incapazes de ouvir a sua palavra? Olha o que ele completa. Vós sois do diabo, vírgula, que é o vosso pai, vírgula, e quereis satisfazer-lhe os desejos, ponto. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, vírgula, fala do que lhe é próprio, vírgula também, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui eles não conseguiam compreender. Mas por quê? Porque ele falava diferente do que eles tinham em mão. Eles tinham as escrituras. E ele está vindo falando de coisas que eles não compreendiam. Porém, ele veio para trazer luz. E a luz que eu falei para você lembrar, de João 1, versículo 4, é ele mesmo que se manifestou. E essa luz que se manifestou é aquela que um dia, no princípio era o verbo, no princípio o céu, no princípio a terra estava sem forma e vazia, e disse Arro, haja luz. O primeiro ser criado era o seu próprio filho. Essa luz é a luz da vida. Essa luz é a luz que dá vida a todos, ou seja, é o Logos. A tradução grega para a palavra Logos. Essa luz é a que dá vida a todos os seres celestiais e terrenos. E essa luz é Ele. E aí ele veio e João está testificando dessa luz. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Ou seja, a vida se manifestou entre eles e os homens amaram mais a morte.
Então você vai continuar insistindo que a palavra de Deus é a Bíblia? Se você pegar o Apocalipse, é porque eu li muitos textos, eu ia fazer algo mais resumido, mas não deu. Eu preciso apresentar para você textos. A minha ideia, a minha opinião, isso não faz a menor diferença. O que importa é que as Escrituras, elas testificam dele, e ela é a melhor do que eu para falar a respeito do que de fato é a palavra. Como eu disse para você, Constantino tirou, e o protestantismo, quando aconteceu aquela manifestação, aquela reforma protestante, eles não foram atrás dos demais escritos que foram banidos, abolidos como livros não inspirados, e um livro inspirado faz menção de livros não inspirados. Esse Deus é muito pobre. Esse Deus a quem você pensa que é o Criador de todas as coisas é muito pobre. Mas Yahweh, a palavra dele hoje nos é manifesta através do Espírito. A palavra dele nós só poderemos ter compreensão por meio do Espírito. Claro que quando nós lemos, nós temos os conteúdos históricos para entendermos o que de fato aconteceu durante aquele período. E você vê que as coisas se repetem hoje. Hoje ela não tem o mesmo significado que teve para mim anteriormente. E se você não compreendeu ainda esse vídeo, veja de novo. Ou procure outros que talvez tenha muito mais informação do que eu para poder te passar. Talvez não, que de fato tem. Tem muitas pessoas aí, doutores, com bacharelado, com teologia e com outros estudos muito mais aguçados, muito mais aprofundados a respeito desse tema. E você pode assistir. E aí você vai ver se de fato a pessoa tem ou não razão. A palavra que um dia verteu o seu sangue por mim e por você, ela se encontra viva e ressuscitada. E está à destra do Pai. E quando eu transfiro toda a sua obra para um determinado livro, eu estou blasfemando. Porque é isso que o inimigo quer que eu e você venhamos a fazer todos os dias da nossa vida. Então, eu deixo a você essa mensagem, que você possa examinar por outros meios, tem outros canais. Busque outros meios e outros canais para que você chegue a uma compreensão. Só não fique nesse mundo das fadas, nesse conto de fada. Venha para a realidade e receba Yahushua em seu coração. E deixe que a palavra viva em você. Porque a palavra lida, a letra mata. O Espírito que habita em mim vivifica. O Espírito que habita em você vivifica. Quantas pessoas que você conhece aí que faz leituras diárias, devocionais e continuam numa vida errada? Eu conheço alguns. Eu não vou falar disso aqui, mas não dá tempo, mas como que uma pessoa que se diz cristã torce para um time de futebol? E muitas outras coisas. Explica para mim. Ela se diz cristã, então existe restrição para tudo, menos para fazer parte de uma torcida enlouquecida. Não entendo, me perdoe. Mas essa é a mensagem que eu deixo para vocês, e vocês possam buscar em outros canais melhor compreensão, se não foi possível entender, e que vocês possam chegar ao conhecimento pleno do que é a verdade. A verdade, ela não cabe no livro, ela cabe numa pessoa. E essa pessoa é o Filho do Salvador, é o Filho do Criador que verteu o seu sangue por nós. Então, em Atos 10, 40, em João 1,45, vamos ver aqui rapidinho. João 1,45, só para fechar. Estou fechando aqui rapidinho. João 1,45. Filipe, né? Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiu os profetas, Yahushua Nazareno, filho de José. Então eu deixo para você que aqui ele foi encontrado, e aqueles que reconheceram entenderam quem ele era. A palavra que um dia foi prometida se encarnou.
Então eles encontraram e eu espero que você também encontre. É a mensagem que eu deixo para você. A paz de Yahushua e um beijo no coração. Até a próxima, pessoal.